deixa? Pode ser, então vamos começar com a NFC Oeste. Tem Cardinal Rams, os 49ers e o Seattle Seahawks. O que vocês acham? Se a gente já falou um pouquinho, né? Os Rams provavelmente vão nadar de braçada e vão sobrar nessa divisão, né? Os 49ers tiveram essa renovação aí do Garoppolo, né? Um pouco contestável, enfim. O que vocês acharam desse movimento? E se quiserem falar também dos outros dois times da NFC Oeste. Antes de falar da divisão, ou de cada time especificamente, eu queria fazer uma observação. Ano retrasado, quando eu estava fazendo a análise dos times, eu colocava essa divisão como a divisão mais equilibrada para a temporada passada. Hum. Tipo, fazendo uma análise da temporada retrasada para a temporada passada, essa divisão para mim era a divisão mais forte, mais equilibrada da NFL Uhum. como um todo. Eu achava que todos os times estavam muito bem. 49ers De vinha muito repente, forte, né? exato, de repente este ano deu uma virada total. Você vê como a NFL é muito louca, né? Sai o NFC Oeste, entra a AFC como uma das favoritaças para ganhar algum Super Bowl lá com os Bengals, Raiders, Broncos, Chiefs. Para mim essa é a divisão mais forte atualmente. E eu queria dizer que muito é engraçado. A saída de um jogador, a não renovação aliás, a entrada de um rookie no outro, um sendo campeão do Super Bowl e o outro com polêmicas de contrato. Então, isso eu acho bem interessante, essa parte do backstage, digamos assim, da NFL. É bem bizarro isso. Mas vamos lá, falando de um por um. O que é que você quer começar falando aí, Dani? Cara, essa questão eu quero falar já meio que dei minha opinião, assim, um pouco. Eu acho que, especificamente com relação ao São Francisco 49ers, né, o Álvaro perguntou, e você acha que isso foi muito polêmico? Você acha que foi errado? Na verdade, eles não renovaram, eles reformularam o contrato dele, vão pagar lá seus 6,5 milhões, etc e tal. Eu acho que assim, eu acho que independente de todo o meme que existe em cima do Garoppolo, ele é um QB elite? Não, ele não é. Ele é o franchise quarterback do São Francisco 49ers? Muito menos. Mas ele é um quarterback mediano que a gente não pode deixar de considerar que levou o São Francisco 49ers aos playoffs pelo menos 2 anos seguidos. E até o Super Bowl. No ano de 2019, se eu não me engano, agora não sei se foi 2018 ou 2019. Então, assim, imagina você como o HC ou GM de um time em que você pensa, esse quarterback não está mais funcionando porque a gente só chega nos playoffs e nada mais a gente está conseguindo extrair dele. Né? A gente tem a questão da torcida, a gente tem toda a polêmica, ok. Temos um rookie que é promissor? Temos, legal. Vamos colocar ele para jogo? Vamos. Mas vamos deixar este rookie sem um backup que seja minimamente um cara de segurança da gente? Aí eu já acho que é complicado. Então, assim, a movimentação que eu vejo dessa reformulação de contrato ao invés da gente deixar ele, deixar como reserva do Trey Lance, que pode se lesionar, que pode não vir a jogar alguns jogos, ou acontecer alguma coisa que ele precise ser substituído, ou até mesmo se ele não jogar bem, acontece, vai que ele tá muito mal. Então, assim, eu vou deixar como substituto desse cara o meu QB3, ou eu prefiro renegociar um contrato com o cara que já foi meu QB1, que ele aceita, que ele topa, entendeu? E de backup como se fosse um cara bom. Tá, ok. Se tudo der errado aqui, eu tenho um cara que consegue fazer o arroz e feijão que o Kyle Shanahan quer e que sabe, já pelo menos há 4 anos, como que o time funciona. Então, assim, eu vejo, apesar de polêmicas, as pessoas falarem, eu vejo como muito coerente a posição do time. Para mim, faz sentido você pensar isso. Imagina daqui a uns anos, ressalvadas as devidas proporções, né? Aaron Rodgers não está rendendo mais a mesma coisa. Packers vai querer colocar o Love ali para jogo, para substituir, para ser o QB1, para ser o QB titular. Será que não vale a pena? Tirando o ego, tá? De campo, que a gente sabe que não vai rolar no caso de Aaron Rodgers. Mas será que se eles tivessem a chance e o Aaron Rodgers aceitasse ser um QB2, será que não valeria a pena? Porque talvez ele não conseguia fazer aquela coisa muito mirabolante, mas o arroz com feijão ele sabe fazer, para se o meu rookie não funcionar, eu ter alguém
ali que eu possa me segurar, uma boia de salvação. Então, acho que para mim, no quesito do 49ers, faz muito sentido. Eu acho que foi inteligente da parte deles, porque renegociar um contrato na NFL é algo muito delicado, muito complicado, porque existiriam vários times que gostariam de ter o Garoppolo, por incrível que pareça, como seu QB1. Então, eles conseguiram fazer uma estratégia que funcionasse e eles conseguiram economizar de uma certa forma. Então, acho que foi ótimo no quesito de sobre os 49ers. A Aline comentou aqui, né, que chegou na hora certa, e falou que foi 2019, né? Até ela falou que 2020 foi um terror. Na verdade, foi o Super Bowl 2020, né? Temporada 2019, mas Super Bowl temporada 2020. 2019. Falando dos outros times, já que Dani já deu essa boa introdução sobre os Niners, eu queria falar um pouco do Seahawks. E o time do Seahawks é um time muito bom. Eu acho o time do Seahawks um time bem competitivo. Tirando a parte da OL, que sempre foi um problema desde a época do Russell Wilson, você tem bons recebedores, tem Taylor Lockett, tem Kim Metcalf, você tem um bom jogo corrido. A defesa do Seahawks não é uma defesa que eu acho uma defesa ruim, mas você vê como a saída de um jogador pode fazer uma baixa gigantesca no time. Eu acho que só a saída de Russell Wilson de lá foi o suficiente para fazer o Seahawks ter o saco de pancadas dessa divisão, digamos assim. Talvez até da NFC, arrisco dizer. Que, sinceramente, eu não vejo o Geno Smith fazendo nada muito surpreendente, digamos. A gente já viu ele jogando, ele jogou, tiveram até alguns jogos que ele conseguiu jogar bem, mas uma coisa é você entrar no meio da temporada, substituir algumas partidas. Outra coisa é você ser o titular e aqueles outros times te estudarem como titular. Eu acho que isso faz toda a diferença. Uma coisa é quando eu pego um jogador do nada e boto para jogar, que aí os times que vão te enfrentar não tiveram tempo de ver tapes, os H6 adversários não tiveram tempo de estudar, e aí você chega, brilha naquele jogo e faz, nossa, como você joga bem, né? Sendo que, na verdade, assim, eu simplesmente estava preparado para enfrentar outro jogador e não você. Você não brilhou porque eu fui melhor, você brilhou muito mais porque eu não me preparei o suficiente. E dessa vez não. Dessa vez a gente já sabe que ele vai ser o titular. Então os times já vão estar preparados para o estilo de jogo dele. Já estudou tape, já viu como que ele joga, como que ele lança. Então já tem todo sendo redundante, um preparo para enfrentar Geno Smith. Então nesse caso eu não acho que ele vai conseguir se sair muito bem. Enquanto as defesas já souberem o tipo de jogada que vai acontecer. E nesse caso eu acho que o Seahawks fez uma péssima escolha em deixar Russell Wilson sair, porque eu acho que ele era o cara da franquia. Tanto os torcedores quanto os companheiros de equipe adoram ele por tudo que a gente vê fora de campo. E eu achava que ele era o que sustentava esse Seattle Seahawks a ser o que sempre foi nos últimos anos. Um time competitivo na NFC, indo para playoffs e tudo mais. Agora, com a saída dele, isso fica extremamente complicado. Quem deveria ter sido demitido, no caso, ter saído de fato do Seahawks, é Pete Carroll. A gente até comentou dos Vikings há um tempo, a gente já vem comentando que a saída de Zimmer, pra mim, pra gente, era um dos principais motivos dos Vikings não terem conseguido ir muito longe. A diferença é que eles tinham uma pedra lapidada, maravilhosa, pronta para fazer, toma aqui mais um Super Bowl, que era Russell Wilson. E aí simplesmente eles fizeram, joga essa pedra fora, vamos ficar com essa pedra bruta aqui, que é Pete Carroll, e deixar ele na sideline. Então, para mim, foi uma jogada muito, muito, muito mal feita do GM nesse quesito. E que coloca o Seahawks como os menos favoritos e quem sabe até da conferência. Parece até, o Renato, lá o Binotto, que não sai da Fórmula 1 de jeito nenhum. É isso aí. Sentou lá na vaga, no poder, no comando e não deixa ninguém entrar para mudar. Pois é. Porque chega uma hora que realmente o HC tem que ser trocado, né? E só para concluir com relação à Arizona Cardinals, assim, não teve muitas mudanças. Eu acho que pode ser que apresente um futebol americano bom. Kyler Murray ainda é um rookie, né? Então a gente viu isso
nos playoffs. Ele era uma coisa na temporada regular. Quando chegou nos playoffs, ele desestabilizou totalmente e jogou um jogo que a gente não sabe o que aconteceu ali. Existiu muita polêmica com relação ao contrato dele. Ele se tornou, acho que, o segundo QB mais bem pago nessa temporada, naturalmente porque ele segurou o máximo que ele pôde o contrato. A gente sabe que isso é bom para ele, lógico, porque ele está com um contrato gigante, mas a gente sabe o quanto isso desgasta um time, desgasta a relação quarterback-time, né? Então, vamos ver o que ele pode. Ele ainda é uma incógnita porque ele pode apresentar uma temporada excelente e ele superar ali muitos times e ele pode apresentar uma temporada mediana ou até ruim. Então, acho que é muito relativo também. Não vejo o Arizona Cardinals também sendo um time que por hora, assim, pela avaliação superficial de como está o time e como foi os playoffs, que traga muito problema para os demais, entendeu? E lembrando que Murray, ele foi muito regular sempre nos anos que ele jogou. Então, assim, no primeiro ano de rookie, ele foi aquele Murray, continua aquele Murray. Claro, às vezes a gente olha e fala, nossa, tá agindo muito bem, depois não muito mal, mas ele não tem nada de muito especial. Apesar dele, de fato, eu achar que ele é o franchise quarterback dos Cardinals, é como o Dani acabou de falar, essa coisa dos bastidores sempre deixa uma incógnita, né? Tipo, até que ponto isso impacta na relação dele com o time, com os companheiros de equipe. E ganhar um novo contrato na NFL é diferente, tem um peso maior. E assim, uma coisa é quando você joga para ganhar um contrato novo. Então, vou dar tudo o meu melhor, vou dar tudo de mim para jogar muito, muito bem e ser um jogador bem pago. E depois que você ganha esse contrato, ou você relaxa, ou você vai compensar aquele contrato que você recebeu. Então, de fato, acaba tornando uma incógnita de como esse Kyler Murray vai chegar. Que para mim é o ponto principal desse Cardinals. A Dani Ditadora começou a seguir a gente aqui. É você, Dani? É o seu... É. Era eu.